Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou achando que eu vou precisar de óculos. Eu estou achando que eu vou precisar de óculos. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 6, a partir do versículo 6, a palavra do Senhor diz: porque eu já estou sendo oferecido por libação e ao mesmo tempo aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Irmãos, eu fico perguntando, com tantas coisas acontecendo no mundo, como permanecer firme? Como permanecer firme e não desistir? 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6 que nós lemos hoje. É o apóstolo Paulo que escreve uma carta a Timóteo. E nessa carta ele fala sobre essas coisas. E a partir do versículo 6 foi o que nós lemos aqui. Ele fala que já está próximo à morte dele. E então, como permanecer firme diante de tanta dificuldade, diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo e não desistir? Então nós vamos ver hoje sobre Paulo. Porque Paulo é um personagem que ele vai saber mostrar para nós formas e como nós devemos permanecer. Ele chega ao ponto de falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora estou sendo entregue como oferta de libação. Vai ser espremido para ser morto. E é sobre esse personagem, Paulo, que nós vamos olhar hoje e fazer uma pergunta. Então, como é que faz para ir até o fim? Como é que fazemos para não desistir? Segundo relatos de estudiosos, se você for a Roma, existe um lugar lá que foi onde Paulo ficou preso. É um lugar bem pequeno. É um cômodo que mede mais ou menos 1,5 metros por 3. Assim, mais ou menos. E esse era o lugar onde Paulo ficou preso. Existe uma escada. Antes essa escada era de pedra, que você descia 2 andares. Mas hoje essa escada eles fizeram ela de ferro. Aí você desce 2 andares e lá embaixo é um lugar frio, gelado, um lugar úmido, um lugar com cheiro ruim. E aí você vê onde Paulo ficou. Desceu esses 2 andares e lá embaixo, naquele cubículo, Paulo ficou preso ali. Um lugar escuro e frio. Ao ponto de Paulo pedir para que alguém, quando fosse visitá-lo, levar para ele a capa que ele tinha deixado na casa de Carpo, pois ele estava passando frio. Um lugar de muita necessidade, um lugar de tortura, onde ele aguardava a sua morte, porque ele já tinha sido sentenciado à morte por conta do Evangelho de Cristo Jesus.
E quando Paulo escreve a Timóteo, ele está dizendo isso. Eu sei que a espada para mim já está no pescoço. É só uma questão de tempo de eu ser decapitado e morrer. E até hoje, irmão, se você for lá neste lugar, você vai sentir o cheiro do mofo. Quem é alérgico, quando vai lá, já começa a passar mal. E é nesse lugar que Paulo escreve suas cartas, glorificando a Deus. Ele escreve, por exemplo, em sua carta aos Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve essas leves e momentâneas tribulações. Irmãos, não eram leves nem momentâneas essas tribulações. Era o ápice da tortura. E ele ficou ali. Ele ficou ali emocionado por estar sofrendo por Cristo. E de lá, escrevendo cartas para as igrejas. E alguém que foi lá neste lugar onde Paulo esteve preso, resolveu perguntar ao ChatGPT: explica para a gente um pouco sobre este lugar. Aí o ChatGPT escreveu assim, que os homens que ficavam ali eram tratados na prisão como homens inúteis, como pessoas sem valor algum, homens que mereciam a morte. E o chat continuou dizendo assim: mas depois de muitos anos o império caiu e desapareceu, mas o evangelho que eles pregavam continua forte e firme em toda a terra. Aleluia! Então a pergunta que fica para nós é: como é que Paulo não desistiu? Como é que você não falou? Isso aqui não compensa. Como é que Paulo não olha para aqui e fala assim: gente, não vale a pena, isso aqui não compensa, é muito sofrimento, é muita dor. Ele poderia ter falado: eu estava de boa, eu era um fariseu, eu estava num caminho aí de ser um dos grandes mestres de Israel, prestigiado, falando nas maiores universidades, mas eu estou numa prisão, passando frio, fome, dor e sendo ameaçado, sabendo que eu vou morrer daqui a pouco. Como é que você não desistiu, Paulo? Como é que desse lugar você consegue escrever para quem está livre? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. E ainda diz assim: olha, essas tribulações na verdade são bênçãos na minha vida, pois eu estou podendo pregar para os guardas. Como é que Paulo responderia para nós se a gente fala assim: Paulo, como é que você conseguiu permanecer até o fim? Ele responderia assim: para você ir até o fim, você vai ter que abrir mão da lei da linearidade para abraçar a lei da liberdade. Paulo nos ensina o seguinte, e isso eu aprendi também no livro de Chega de Regras. Ele dizia o seguinte: abra mão do seu desejo de uma boa vida para receber um Deus bom. Abra mão de uma boa vida para receber um Deus bom. Basicamente, nós desistimos porque nós nos frustramos. E pelo fato de nós nos frustrarmos e ficarmos desesperados, e por isso nós desanimamos, porque nós criamos expectativa, porque aquilo que a gente acha que deveria acontecer conosco não acontece. Então, quando eu olho e falo assim: meu Deus, como é que Paulo não desistiu?
Significa que Paulo não estava frustrado. Paulo não teve suas expectativas frustradas. Mas como não? Se ele estava preso, prestes a ser decapitado. Quais eram as expectativas de Paulo? Gente, nós estamos desistindo. Tantas pessoas estão adoecendo. Estamos adoecidos. Muitas pessoas estão desistindo porque elas querem mais a boa vida do que o bom Deus. E pelo fato da boa vida não acontecer, elas perdem tudo. Nós nos tornamos idólatras da boa vida que queremos. Boa vida. Nós abraçamos o que a gente chama da lei da linearidade. O que é a lei? Essa lei quer dizer, numa linguagem evangélica, é de ser abençoado aqui, de sermos abençoados. Imagina que eu estou com um celular, vendo o Instagram, aí eu paro no Instagram de uma pessoa que eu e você conhece, aí eu falo assim: olha, fulana, como Deus tem abençoado ela, comprou a casa própria. E cada coisa, cada pessoa uma coisa. Tem gente que vai falar assim: ah, você viu, acabou de comprar um carro novo, como o irmão é abençoado. Acabou de passar no concurso, como ele é abençoado. Fulano está crescendo financeiramente. E você pensa que isso é boa vida. Ver uma foto de uma pessoa casando é uma boa vida. Conseguiu casar, ter um relacionamento feliz. Aí então para você boa vida é ter saúde. E se você entende que para cada um de nós é ter uma coisa, boa vida é ter uma coisa, cada um de nós define boa vida de forma diferente. Então alguém falou que ter saúde, ter recursos, ter um casamento abençoado, ter muitos diplomas, ser muito conhecido, cada um define de uma forma. Aí a gente começa a perguntar: o que eu tenho que fazer para alcançar essa boa vida? O que eu preciso fazer para alcançar essa boa vida? Então, tem várias estratégias. Aí se alcança a boa vida. E qual é o problema? O problema, gente, é que nessa lei da linearidade linear, as pessoas, elas encontram Jesus. E aí, Jesus, o que Jesus se torna para elas? Ele se torna uma estratégia para alavancar a bênção. A Bíblia se torna uma nova estratégia para conseguir ter uma boa vida. E você fala: cara, encontrei Jesus. Então ele passa a ser a minha nova estratégia para conseguir uma boa vida, para conquistar aquilo que eu quero. Então, quais são os ensinamentos de Jesus que eu preciso obedecer para eu conseguir a boa vida? Só que aqui tem um problema, aliás, um problemaço, porque quando eu olho para cada um dos apóstolos, que são exemplos para nós de homens que viveram uma vida de devoção e de entrega ao Senhor, eles terminaram de um jeito que eu não considero boa vida. Eu não considero boa vida. Eles terminaram pobres, sem nada. Eles terminaram, alguns isolados, outros mortos, fracassados diante da nossa definição de boa vida. Então, é como se dissesse o seguinte: não deu certo. Você fez tudo certo e não chegou aonde você queria. E se nós quisermos viver a lei
nós vamos desistir. E nós vamos terminar com uma vida frustrada. E nossa pergunta a Paulo é: como você na prisão está feliz e alegre, Paulo? E ainda escreve aos que estão livres: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Naquele cubículo, fedendo, junto com outros criminosos. E a história conta que Paulo começou a pregar aos presos. E eles se converteram. E aí, ele queria batizá-los. E de uma forma milagrosamente começou a brotar água do chão daquela prisão. E até hoje, se vocês forem lá, tem uma poça d'água que fica saindo água constantemente. Brotou água do chão para que Paulo pudesse batizar os presos. Esses homens abriram mão da lei linearidade. Então entenda uma coisa: quando Jesus entra na nossa vida, Ele não é a nova estratégia para você conseguir o que você quer. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele é a boa vida. Aleluia! Ele é a boa vida. Jesus não é o novo a quem eu vou para alcançar a boa vida que eu quero. Jesus, Ele é a própria vida boa. Só que aí você fala: então qual é a estratégia para eu ter Jesus? E eu digo para você: não existe estratégia para ter Jesus. Jesus foi entregue para mim e para você. Jesus foi entregue para nós. Ele foi entregue para nós de graça e pela graça, mediante a fé. É só você dizer agora: eu tenho Jesus, eu tenho a boa vida, porque eu tenho o dono da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus. E é aí a ordem muda agora. Se você tem Jesus, você já tem a boa vida que te leva a um estilo de vida diferente. Você tem Jesus que te leva a um estilo de vida de obediência, que te leva a um estilo de vida onde os seus valores mudam, que te leva a um estilo de vida de entrega, um estilo de vida de santidade. Por quê? E você percebe e diz: porque agora eu já estou completo e satisfeito naquele que me amou primeiro. Jesus é a boa vida. O que Paulo diria para você? Paulo diria para você assim: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada eu serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu encontrei a boa vida que é Jesus. Aleluia! Jesus é a boa vida que nós precisamos. O que eu estou dizendo para você, irmão, que para ir até o fim, nós precisamos abrir mão do nosso desejo de uma vida boa aqui para receber o bom Deus, o bom Jesus. A boa vida é ter o bom Deus, e Ele nos foi dado de graça, mediante a fé. Você consegue entender que isso aqui nos coloca no lugar de descanso? No lugar de descanso, porque você pertence a um Deus que é bom, a um Deus que te ama. E nós estamos dentro da igreja como discípulos de Jesus, mas muitas vezes estamos cansados,
essas coisas aqui para que eu tenha uma boa vida. Boa vida não é ter saúde, não é ser bem-sucedido financeiramente. Paulo diz: boa vida é Cristo. Sabe aquilo que você mais deseja? Aquilo que é a realização profunda de todos os anseios do coração foi te dado de graça, e ninguém pode te separar dessa boa vida. Nem altura, nem profundidade, nem o porvir, nem o presente, nem o passado, nem principados, nem potestade. Nada pode separar você da boa vida que é Jesus. Aleluia! Paulo diria: como é que faz para ir até o fim? Ele diz: abandone essa ideia de lei linear, abrace o Evangelho, abra mão do seu desejo por uma vida boa e receba esse Deus que é bom. E sabe o que o diabo fez para que o homem caísse no paraíso, irmãos? Ele plantou no coração da humanidade que mesmo no paraíso lhes faltava algo. Essa é a premissa da queda. É você acreditar: me falta algo mesmo. Mesmo tendo Cristo, eles tinham Deus, eles tinham a criação, eles tinham todas as árvores frutíferas, eles estavam no lugar de delícias no Éden, e a serpente sussurra no ouvido deles: mas falta algo, falta alguma coisa. E ele continua sussurrando nos ouvidos de todo mundo que falta algo, e que para conseguir esse algo você precisa fazer isso ou aquilo, ou aquele sacrifício, porque aí você vai conseguir ter esse algo, como se os méritos fossem seus, como se você que pagasse o preço. Ei, Jesus já pagou o preço para que eu e você tenhamos uma boa vida nele. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é o tesouro maior que nós podemos ter. Jesus é o maior tesouro que qualquer ser humano pode ter. E você não precisa fazer isso e aquilo. E eu vou te dizer uma coisa muito importante: não te falta nada. Se você nasceu de novo e você tem Cristo na sua vida, você chegou no ápice do sucesso. Você chegou no ápice da tua vida. Você tem o maior tesouro de todos os tesouros preciosos nessa terra. O apóstolo Paulo dizia assim: considero tudo como esterco comparado à sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. O que ele estava dizendo, irmãos? O alvo é ter o Deus certo. O alvo não é ser tudo perfeito na minha vida. O alvo é estar com aquele que é perfeito na minha vida. Não te falta nada se você tem Jesus Cristo. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa: se você não tem Cristo, pode dar tudo certo na sua vida, mas ainda assim você terá errado algo. Você não tem a boa vida, você não acertou o alvo. O jovem rico disse para Jesus que ele obedecia todos os mandamentos. Ele fala para Jesus: eu tenho feito tudo como manda a cartilha, eu tenho obedecido cada um dos mandamentos. E aí Jesus fala assim para ele: há uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e receba o bom Deus. Abra mão da boa vida para receber o bom Deus. E ele sai triste, porque ele não queria o bom Deus, ele queria a boa vida. E Paulo, irmãos, ele teve 3 razões importantíssimas para ficar firme e não desistir.
A primeira coisa, Paulo colocava as coisas espirituais acima das coisas materiais. Paulo valorizava o futuro mais do que o presente. E Paulo valorizava o que era eterno mais do que aquilo que é temporal. Entenda, se você quer ir até o fim, abra mão da lei da linearidade, da lei da barganha, e abrace o Evangelho, que é a boa notícia, que é a boa vida, que foi redefinida. Ela tem um nome, e o nome dela é Jesus. Ele te foi dado de graça. Amém? Glória a Deus, ele foi dado de graça. E nós vamos em nome de Jesus, nós vamos até o fim, porque o Deus bom está conosco. O Deus da vida está conosco. O Criador de todas as coisas está conosco. E se Ele faz parte da tua vida, meu irmão e minha irmã, você tem tudo o que você precisa nele. E é por isso que Ele se define como o grande eu sou. Quando você diz que está passando por algum problema, Ele é a solução do seu problema. Ele é a resposta que você precisa. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus aqui e agora. Aleluia. Então nós precisamos abrir mão dessa negociação de ter que fazer isso e aquilo para alcançar aquilo de Deus. E nós já temos o Deus que é o Deus da vida, o Deus bom. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi assim que Paulo conseguiu permanecer até o fim, sem desistir. E só assim nós vamos conseguir permanecer firmes, sem desistir até o fim. Porque se eu perguntar para vocês agora, irmãos, quantas pessoas você conhece que já desistiram? Porque abraçaram a boa luta, quiseram a boa vida. Porque se tivesse abraçado o Evangelho de Cristo Jesus, se tivesse abraçado Jesus, estariam firmes até agora. Mas quantas vezes nós vemos as igrejas entrando e saindo pessoas, porque estão atrás daquilo que Jesus pode fazer, se eu fizer isso aqui, se eu me comportar de tal forma. Você só precisa permanecer nesse Deus bom, confiando que Ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, confiando de que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, por mais que nesse exato momento você não esteja entendendo nada. Quantas vezes nós não entendemos as aflições que nós estamos passando? Quantas vezes nós não entendemos as dores, as percas, os planos que deram errados? Mas a palavra de Deus nos garante que todas essas coisas o Senhor vai fazer com que todas elas cooperem para o seu bem, para o nosso bem. Então nós precisamos o quê? Acreditar que nós temos sim um Deus bom. E pelo fato de termos um Deus bom, nós vamos ter uma vida boa. Porque aquele que tem Jesus, aquele que tem Deus na sua vida, tem tudo o que precisa. Porque Ele é o bem maior que nós podemos ter. E um dia que nós descobrimos isso, colocarmos isso na nossa cabeça, Jesus
é o maior tesouro que nós podemos ter. Nós vamos perceber que todas as outras coisas perdem o valor diante da sublimidade de Jesus. É por isso que Paulo chega nesse nível de considerar tudo como um esterco, como um lixo, diante da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração nessa noite. Que você saia daqui nessa noite ministrado pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo consiga traduzir para você aquilo que eu não consegui falar nessa noite. Mas que o Espírito Santo possa traduzir para você aquilo que você precisa ouvir. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu amo o Senhor. Eu me seguro, irmãos, para ficar. Eu amo o Senhor, porque Ele tem me sustentado. Se não for o Senhor, eu não estaria aqui. Mas eu tenho um Deus que é bom, é fiel e cumpre aquilo que Ele promete. Aleluia. Vamos ficar de pé. Existe alguém aqui que quer alguma oração especial? Que precisa de algum tipo de oração? Irmãos que estão nos visitando? Quer, irmão? Pode falar. Que seja tudo na sua vida. De todo mundo. Amém. Amém. A mesma coisa? Em nome de Jesus, que possamos continuar firmes em nome de Jesus. Eu amo conhecer novos irmãos, porque nós somos da mesma família, né? Nós temos o mesmo pai. Projeto de Deus. É isso, porque nós somos uma família. Eu acho bom que no lugar que a gente vai, a gente pertence a Deus, tem Deus como pai, a gente sempre vai encontrar um irmão. Né? Sempre vai encontrar um irmão. Então vamos orar. Pai, nessa hora que estamos aqui diante do Senhor, na certeza absoluta de que o Senhor se faz presente, porque a tua palavra nos garante que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, e nós te louvamos por isso. Nessa hora nós queremos colocar a vida dos nossos amados irmãos em tuas mãos. Deus, que tudo corra de acordo com a vontade do Senhor sobre a vida, ó Deus, dos nossos irmãos. E que eles possam, ó Deus, continuar firmes até o fim. Eu sei que muitas vezes ventos contrários vêm, ventos fortes, que chegam até, ó Deus, nos inclinar. Mas que o Senhor possa, Deus, firmá-los em Tua presença, firmá-los em Tua palavra, e que eles possam continuar firmes até o fim, que sejam inabaláveis, Senhor, que sejam indesistíveis em nome de Jesus, e que eles possam experimentar cada dia, ó Deus, a fidelidade, a bondade do Senhor na vida deles, e que eles possam, Deus, testemunhar desse Deus que é bom, desse Deus que cuida dos teus filhos, desse Deus que é fiel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e nós abençoamos a vida dos nossos irmãos. Ser com eles, ó Pai, em todo tempo, em todo lugar. Toma a família de cada um em tuas mãos, Senhor. Que todos sejam alcançados e firmados pelo Senhor. Ó Deus, aquilo que parece impossível para nós sabemos que é possível ao Senhor. Por isso nós colocamos a vida dos nossos irmãos em tuas mãos, a vida das suas famílias em tuas mãos, dos teus projetos, dos seus sonhos, em nome de Jesus. Assim nós oramos e abençoamos, Pai, os teus filhos, em nome de Jesus. E aqueles que estão em casa nos assistindo, que a bênção do Senhor chegue até vocês, que em nome de Jesus essa palavra possa chegar como rema, como água fresca, regando a semente que já está plantada no coração, que possa dar frutos e frutos que durem para sempre, que deem frutos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que a prosperidade do Senhor
seja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Que toda doença saia, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos sejam curados, que possam experimentar o Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o médico dos médicos, em nome de Jesus, Pai. Faça um milagre que os teus filhos precisam. Assim nós oramos no nome de Jesus. E nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos confronta. Ó Deus, obrigado pela tua presença gloriosa. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Pai. Muito obrigado. E nesse momento que estaremos indo em paz para os nossos lares, leva-nos debaixo da tua poderosa mão, Pai, guia os nossos caminhos, livra-nos de todo mal, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor de cada um aqui, levando em paz e segurança para os seus lares, em nome de Jesus. E que o teu grande amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e fiquem à vontade para virem outras vezes. Amém.